Aleluia, 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 aleluia. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que ficava às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs aqui presentes, aqueles que nos assistem pelas redes sociais da Paróquia Catedral de Nossa Senhora de Guadalupe, nós nos colocamos neste terceiro domingo do tempo comum, diante da palavra de Deus, cuja palavra ela gira em torno de uma imagem muito comum nas pregações cristãs e no mundo cristão, que é a imagem, e também muito atual, que é a imagem da luz e das trevas. E para a gente tem uma representação bem significativa. O profeta Isaías aqui, na primeira leitura, ele anuncia a esperança a um povo que está cansado, um povo que está ferido, um povo que está desanimado. Parece até uma coincidência, não é? Do nosso povo que anda ferido, cansado, muitas vezes desanimado com diversas circunstâncias da vida. E ele não fala de um povo distante, não é? Mas de pessoas que vivem na escuridão da opressão, do medo, da perda de sentido. Não imagine que a depressão é algo novo, é algo dos nossos tempos, também existia, citado e visto de uma outra forma. E é para esse povo que ele proclama: o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Agora, não é uma luz artificial como estes LEDs que aqui, esses refletores de LED que aqui estão, nem mesmo do candeeiro do passado. Não é uma ideia bonita de um consolo também passageiro. É uma luz que modifica, que é capaz de transformar aqui as realidades, que devolve a alegria, que quebra o jugo da opressão, o fardo, o peso da opressão. E essa profecia se cumpre no Evangelho, quando Jesus começa a sua missão na Galileia, exatamente na terra mencionada por Isaías, a terra esquecida, a terra misturada, marginalizada,
de Zabulon e Neftali. Lembrem-se, e aqui a gente faz uma retrospectiva histórica da região de Israel. Israel era dividido é dividida em algumas regiões. Uma delas é a região da Galileia, que não era a região dos profetas, não era a região das promessas, era uma região realmente excluída, né? Era uma região marginalizada, a periferia. E onde é que Jesus decide iniciar a sua pregação? Justamente neste local, na terra desprezada. A gente vê o quanto Deus quer ser luz para aqueles que estavam e estão nas trevas. E Mateus aqui deixa claro, não é? Jesus começa a anunciar o reino onde ninguém esperava, e sua primeira palavra é um convite exigente: convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Esta palavra nós vamos ver daqui a algumas semanas, quando iniciarmos o período quaresmal, bem mais forte ainda e bem mais insistente. E converter-se aqui não é simplesmente abandonar os pecados individuais, mas mudar de direção e sair das trevas e caminhar e trilhar um caminho de luz. Deixar que Deus seja o centro da sua vida. E por isso, logo em seguida, Jesus chama os primeiros discípulos. Eles deixam redes, eles deixam barcos, e mais do que redes e barcos, eles deixam projetos e deixam seguranças. Eles realmente dão um passo naquilo que parece ser escuro, né? Na incerteza, na insegurança, mas a luz que é Jesus Cristo os acompanhava. E não porque tudo estivesse resolvido, mas porque a luz, naquele momento, encontrou a cada um deles. A segunda leitura, que é extraída da carta de São Paulo aos Coríntios, nos ajuda aqui a entender o que acontece quando esta luz não é acolhida plenamente na vida do cristão. São Paulo fala de uma comunidade dividida. São Paulo fala de uma comunidade marcada por disputas, por vaidades, por rótulos. Quando a gente ouve lá, eu sou de Paulo, o outro diz, eu sou de Apolo, ele faz a pergunta que ecoa até hoje nos nossos corações. Acaso Cristo está dividido? Cristo é aquele que proporciona divisão? Não. E creio que assim dizendo, nós estamos talvez trilhando um caminho muitas vezes errado. A divisão é sempre um sinal de escuridão. A divisão é sempre um sinal de trevas. E onde há luz de Cristo, há comunhão. Onde há rivalidade, onde há orgulho, onde há fechamento, algo do evangelho foi perdido pelo caminho. E aí nos perguntamos: quanto o cristianismo hoje é dividido? Quantas igrejas? E cada dia surge mais uma, e cada esquina mais uma igreja. Se abre igrejas como se abrem bares, não é? E a gente vai crescendo, a gente vai se dividindo cada vez mais. De repente a gente vai para uma igreja onde simplesmente a gente queira ouvir o que a gente quer. Quando o pastor, o padre diz algo que nos desagrada, a gente parte para outra igreja porque procuramos uma igreja de satisfações e não uma igreja de luz que nos conduz e nos tira do caminho das trevas. E aí poderíamos nos perguntar, cada um de nós, que trevas ainda existem na nossa vida pessoal? Que escuridões persistem nas nossas famílias, nas nossas comunidades e na nossa igreja? Temos seguido Jesus de verdade ou apenas convivido com ele à distância? Jesus Cristo é alguém que é muito distante da minha vida. Eu venho, talvez, às missas no final de semana, eu cumpro o meu preceito dominical, mas no meu dia a dia parece-me que Cristo está muito distante. Porque na minha vida só há trevas.
porque na minha vida só há escuridão, porque eu não consigo enxergar aquilo que é bom nos outros. E o tempo inteiro eu estou me defendendo, o tempo inteiro eu estou acusando os outros, eu estou condenando os outros. Como é que nós vivemos? E temos que nos perguntar: será que não chegou a hora de realmente olharmos para este altar e vermos Jesus Cristo em nossas vidas, vermos esta luz que está a iluminar as nossas vidas? Seguir Jesus como os discípulos significa deixar-se iluminar e também tornar-se luz para os outros. Não uma luz que humilha, mas aqui uma luz que aquece. Não uma luz que julga e condena, mas uma luz que sempre orienta. Não uma luz para aparecer, para brilhar a si mesmo, mas uma luz para servir o nosso próximo. Caríssimos irmãos e irmãs, que neste domingo possamos acolher esta grande luz esta grande luz que é Cristo em nossas vidas. Que ele dissipe nossas trevas interiores, cure nossas divisões e nos dê a coragem de segui-lo sem reservas. Porque onde Cristo chega, a noite não tem a última palavra. E quem caminha na luz nunca caminha só, porque Cristo está com ele. Assim seja. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso.